sexta-feira. Uma geração tão distante da cruz, tão leiga de cruz, tão ignorante de cruz. Como nós precisamos entender a cruz. Como nós precisamos entender a cruz. Como nós precisamos entender aquele sacrifício. Como nós precisamos entender o está consumado. Em oh Espírito Santo, ministra em nosso espírito, Pai. Caraba chamada. Flui aqui, Espírito Santo, flui aqui, pega-nos por dentro nessa noite. Pega-nos por dentro, Espírito Santo. Pega-nos por dentro, Pai. Rompe com toda a mentalidade religiosa, Senhor. Rompe, meu Deus, com aquilo que a religião colocou para dentro de nós. Rompe com as nossas estruturas religiosas, com a nossa mentalidade religiosa. Abraça alguém antes de você sentar. Aleluia. Aleluia. Como nós precisamos entender. Aleluia. Aleluia. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Espírito Santo, ministra o nosso espírito, Pai. Fala com a tua noiva.
nosso entendimento, Espírito Santo. Que o teu perfume, que a tua graça, que a tua glória venha sobre nós, Pai. Precisamos entender a tua palavra. Precisamos entender, compreender o teu evangelho, Pai. Pega-nos por dentro, Espírito Santo. Rompe com as nossas estruturas nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Evangelho de João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Como eu disse, talvez essa geração é a geração que menos entendeu a cruz. Talvez essa geração seja a geração que mais se distanciou da cruz e que menos consegue entender o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira. Uma geração ignorante a respeito da cruz, uma geração distante da cruz, uma geração que não entende, que não consegue compreender o que aconteceu naquele dia. E isso fica evidente quando nós vemos essa geração correndo atrás de coisas para dar mais sustento ou credibilidade à cruz. Quando precisa de alguma coisa mais para engrossar a mensagem da cruz. Quando não consegue entender o que Jesus fez naquele dia. E então acaba buscando mais alguma coisa, porque dá-nos a impressão de que o que Jesus fez naquela cruz não foi o suficiente. Não foi o suficiente o que Jesus fez. Não foi o suficiente o que ele realizou. Precisa de mais. Precisa de algo mais. Precisa de algo que atraia mais do que a própria cruz. Quando Jesus ele faz essa declaração, e nós precisamos entender, quando ele faz a última palavra da cruz, a última palavra, as últimas palavras ditas por Jesus ainda como homem, andando na terra, vivendo na terra, essas duas últimas palavras: está consumado. Está consumado. O que Jesus queria dizer, o que Jesus queria expressar quando ele faz essa declaração, quando ele diz essas palavras: está consumado. Este brado, este clamor, essa declaração, esta proclamação de Jesus, ele está nos dizendo algo muito importante. Ali naquela cruz, ele conseguiu cumprir todas as exigências do Cordeiro Pascal. A vida de Jesus, ela foi marcada, e os momentos importantes da vida de Jesus, elas estão ligadas às festas judaicas.
Portanto, a Páscoa que era celebrada, a Páscoa que era uma celebração a respeito de uma saída do Egito, da saída do Egito. Agora vem Jesus, e ele vai morrer, ele vai ser oferecido a Deus, ele vai se oferecer como um sacrifício, exatamente na festa da Páscoa. O está consumado que ele declara, o está consumado que ele proclama, ele está dizendo que todos os requisitos, as exigências que a lei pedia acerca do cordeiro que seria oferecido, do cordeiro pascal, que Jesus, ele preencheu cada um desses requisitos. Quando na primeira vez foi celebrada a Páscoa, e as famílias se reuniram, famílias pequenas se juntaram com outras famílias pequenas, e para que os hebreus não morressem, o cordeiro foi sacrificado. Essas famílias naquela noite, elas sacrificaram o cordeiro, e o seu sangue foi colocado, foi passado na porta da casa. E naquela noite, para que a morte não entrasse na casa, nos lares, nas famílias dos hebreus, o sangue do cordeiro foi colocado, o cordeiro morreu, para que eles pudessem viver. Semana passada nós falamos sobre os substitutos, as coisas que elas estão lá no Antigo Testamento como uma figura de Cristo, e o cordeiro pascal é uma figura de Cristo. Para que os hebreus não morressem, o cordeiro foi sacrificado. E aonde havia o sangue do cordeiro, e na casa em que o cordeiro ali estava, não houve morte, porque a vida estava ali. O mesmo cordeiro que foi ofertado, que foi oferecido em sacrifício lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e eles então foram lá e tomaram folhas de figueira para se vestir, folhas de figueira. Eles se vestiram de coisas de religião, mas Deus foi lá e ele sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva e cobriu a vergonha de Adão e Eva. Um cordeiro que é oferecido a Deus também lá por Abraão no Monte Moriá, quando ele está para sacrificar o seu filho, e para que Isaac não fosse morto, o cordeiro morreu. O cordeiro foi oferecido. O cordeiro se apresentou. Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Deus proveu um cordeiro para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Deus proveu um cordeiro para salvar os hebreus. Agora vem Jesus. E ele por 30 anos estava lá escondido. Por 30 anos pouco se soube dele. Mas ele surge lá no Rio Jordão, quando João está batizando. E quando ele vem a João Batista, a João o Batista, ou João aquele que batizava, quando ele vem a João, e João cumpre aquele momento de batizar Jesus, e quando Jesus sai das águas, João declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já estava dizendo: ele vai ser o Cordeiro, ele vai ser oferecido, ele vai morrer no lugar de alguém, ele vai morrer, ele vai ser o substituto, ele vai ocupar o lugar de alguém, como Cordeiro
que cobriu Adão e Eva, como o cordeiro que substituiu a morte de todos os hebreus, como o cordeiro que ocupou o lugar de Isaac. Então Jesus veio e ele cumpriu aqueles requisitos todos de um cordeiro imaculado, de um cordeiro sem mancha, sem pecado. Então ele é oferecido a Deus. Até ali havia sempre a necessidade de que novos rituais para cobrir o pecado do homem fossem oferecidos ao Senhor. Até ali o homem dependia que sempre um animal fosse morto. Até ali se dependia de que um sacerdote fosse falar por ele diante do Senhor. Até ali havia um véu que separava o homem e Deus. Até ali nós dependíamos de pessoas para nos aproximar dele. Mas então Jesus veio e ele se fez como oferta. E da mesma forma que ele se ofereceu, da mesma forma que o cordeiro ofereceu-se para cobrir a vergonha de Adão e Eva, ele se oferece para cobrir a nossa vergonha, a nossa iniquidade, o nosso pecado. Da mesma forma que ele se ofereceu para morrer em lugar de Isaac, ele veio e ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Da mesma forma que ele foi oferecido para que os hebreus não morressem, ele veio e se ofereceu para que nós não morrêssemos. Então Jesus veio para ser o cordeiro pascal, o substituto de Isaac, o substituto dos hebreus, o que cobriu a vergonha de Adão e Eva, o que veio para ocupar o nosso lugar. Muitas vezes alguém diz que Jesus morreu no lugar de Barrabás, que aquela cruz era de Barrabás, que Barrabás foi solto, então por causa de Barrabás Jesus morreu. Não, na verdade aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de cada um de nós. E se Jesus não tivesse vindo, e se Jesus não tivesse vivido como viveu, e se Jesus não tivesse oferecido uma única vez, e uma vez por todas, esse sacrifício, nós ainda dependeríamos que animais fossem oferecidos a Deus e que sangue fosse derramado. Então quando Jesus ele grita, ele clama, está consumado, ele está dizendo, está pronto, está feito, tudo foi feito, tudo foi perfeitamente feito. O cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo está feito agora, um sacrifício perfeito. E então, através da sua morte, e é aqui que muitas pessoas não conseguem entender, através da sua morte, Jesus rompeu as correntes e os grilhões do pecado. Ele rompeu com o pecado, com aquilo que nos separava de Deus, com aquilo que nos distanciava de Deus. Ele acabou de uma vez por todas com o poder do pecado, com o domínio do pecado. Ele rompeu com o poder do pecado e com tudo aquilo que o pecado trouxe sobre nós. Então ele rompeu com as nossas enfermidades, com as nossas doenças, porque a doença veio como consequência do pecado de Adão e Eva. A enfermidade passou a existir, as dores, a enfermidade passou a existir como consequência do pecado. Então passou a existir enfermidade. Jesus veio e rompeu com esse domínio do pecado, que é a enfermidade. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o puro pelos impuros. Naquele
momento naquela cruz, ele se fez maldito. E a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição, Jesus se fez maldito. E todo aquele que nele crê, além da salvação, além de se tornar filho de Deus, além de ser enxertado nele, de ser recebido como filho, além dos seus pecados serem apagados e lançados no mar do esquecimento, então ele também, ele quebra, ele rompe com a maldição, porque a maldição também foi consequência do pecado. Foi lá que pela primeira vez a palavra diz: e o Senhor amaldiçoou a terra, amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a serpente. Então Jesus rompeu com as maldições. Então nós não precisamos de um culto específico de cura, porque Jesus já rompeu com isso. Nós não precisamos de um culto específico de quebra de maldição, porque Ele já quebrou com as maldições. O que nós precisamos é entender a cruz. O que nós precisamos é compreender que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, e qualquer dia é dia de curar enfermos. E qualquer dia é dia de nós assumirmos para nós aquilo que Jesus fez e entender que não há mais maldições sobre a nossa vida, porque Cristo já rompeu com elas. Reivindicar diante do Senhor e declarar ao inferno: olha, não há mais maldição sobre a minha casa, não há mais maldição sobre a minha família, não há mais maldição sobre os meus filhos, não há mais maldição sobre o meu lar. Jesus já quebrou com essas maldições. Não venha trazer de volta maldições do passado, porque Jesus já desfez cada uma delas. Se a igreja brasileira entender o que houve naquela tarde de sexta-feira, muito picareta da fé vai morrer de fome. Muita gente que explora a fé vai morrer de fome. Porque se as pessoas entenderem a cruz, se as pessoas entenderem o que Jesus fez, e elas receberem isso no seu espírito, no seu coração, elas não vão mais correr atrás de coisas, não vão mais correr atrás de símbolos, não vão mais correr atrás de amuletos, não vão mais correr atrás de substitutos da cruz. Basta ter Cristo, basta receber Cristo. Está consumado quer dizer está feito, não precisa de mais nada. Eu não preciso hoje de nenhum amuleto para fortalecer o que foi feito naquela cruz. Eu não preciso hoje de nenhum outro ritual, porque ele já foi cumprido com Cristo. Eu não preciso hoje de nada mais que possa melhorar aquilo que já foi feito, porque o que foi feito de uma forma perfeita. A palavra diz que Jesus então nos tirou do império das trevas. Com a sua morte, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, para o reino da luz, para o reino de Deus. É isso que acontece quando nós abrimos o nosso coração. É isso que acontece quando nós cremos no Senhor Jesus. É isso que acontece quando nós o recebemos. E esses benefícios, eles entram na nossa vida naquele instante. Não são como faturas de um consórcio que você aos poucos recebe a cura, mais um pouco você recebe a quebra de maldição, mais um pouco você recebe mais alguma outra coisa, mais um pouco Jesus te dá outra coisa. Tudo está junto porque está feito. Você foi contemplado. Ele te deu tudo de graça.
pela graça, por graça, de uma vez por todas, o melhor de todos os sacrifícios, o sacrifício mais perfeito. Não há mais necessidade do sangue de animais, não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício, nem de algum animal e nem meu. Eu não preciso fazer outro sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi completo. Então Jesus, quando ele clama, está consumado, ele está dizendo que está pronto, está feito, está concluído. Ele cumpriu tudo. Então a palavra diz que ele levou as nossas enfermidades, ele limpou os nossos pecados, ele quebrou as nossas maldições, ele nos justificou diante do Pai, ele nos santificou, ele nos purificou, ele nos entronizou com ele nos levou e nos colocou nos lugares celestiais com ele e para sempre. Está consumado, está pronto, está feito. E se nós não conseguirmos entender isso, se nós temos dificuldades para entender o que Jesus fez nessa tarde de sexta-feira, se nós tivermos a dificuldade de entender isso, nós vamos continuar esperando um sacrifício. Vamos nos juntar aos judeus que até hoje esperam a vinda do Messias. Vamos continuar sacrificando animais. Vamos continuar ofertando o nosso sacrifício. Vamos continuar fazendo coisas, porque a cruz não foi o suficiente. A cruz não foi o suficiente. Mas Jesus já disse: está consumado, está pronto, está feito. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer no que Ele fez naquela cruz. Eu preciso ser como aquele ladrão, aquele homem que estava lá do lado de Jesus. Eu preciso ser como aquele homem que estava ali condenado, que estava ali cumprindo a sentença do seu crime. Como nós também estávamos sentenciados à morte, a estar longe de Deus. Mas aquele homem disse: este é inocente, ele não cometeu crime algum. Eu estou aqui porque eu cometi crimes, mas ele não. Ele é inocente. E ele então se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso crer, mesmo que por mérito eu não tenha nenhum. Queridos, eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. Nós merecemos o inferno. Nós merecemos estar longe de Deus. Mas Jesus tornou possível que eu e você, homens pecadores, pudéssemos entrar na sua presença. Eu e você pudéssemos chegar diante dele. E é por isso que Cristo precisa ser formado em nós, para que quando nós entramos na presença do Senhor, Ele não enxergue o homem Fernando, Ele enxergue Cristo. Cristo. O quanto de Cristo há em mim, o quanto de Cristo foi formado em mim, o quanto de Cristo está sendo formado em mim. Então, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício, porque Ele se ofereceu como um cordeiro pascal, eu posso entrar na presença do Senhor. Um homem pode entrar na presença do Senhor. Um homem pode ir a Ele, ao Senhor, sem a intermediação de um sacerdote. Eu posso entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rompido.
Eu posso entrar diante dele e eu posso fazer como João fez quando Jesus o chamou e disse: João, vem para cá, sobe aqui, João. Vem aqui. Eu posso entrar lá, mas não é mérito meu. Eu posso entrar lá porque Jesus me deu acesso a ele. E o dia em que nós entrarmos nessa sala, nós vamos ver o que João viu. E a palavra diz que João olhou e eis que ele viu um cordeiro como que estivesse a recém-sacrificado. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. E quando nós chegarmos lá, terão passado 1, 2, 3 dias que Jesus foi oferecido. E nós vamos ver o cordeiro com a marca no corte do seu pescoço. Ele foi sacrificado. Eu posso entrar lá por causa dele. Eu posso tomar para a minha vida a certeza de que as maldições foram quebradas, de que ele levou as minhas enfermidades, e ainda que o meu corpo envelheça e vá se corrompendo por conta da idade, eu posso contar com a graça de Deus para restaurar a minha saúde quantas vezes ele quiser. E quando ele não mais quiser, ele vai me levar para estar com ele. Porque está consumado. Porque foi feito, porque foi pago todo o preço que eu deveria pagar, porque foi pago todo o preço que eu teria que pagar. Tudo aquilo que me distanciava dele foi apagado. Toda a iniquidade, todo o pecado que estava lá diante dele foi rasgado. O escrito de dívida que havia entre eu e Deus está consumado. Não devo mais nada. Há uma marca, há um símbolo, há um selo dizendo: eu sou de Deus. Eu sou dele para sempre. Está consumado. Nenhum homem pode mais tirar o meu direito de entrar na sua presença. Nenhum homem mais pode dizer que eu precise cumprir algum outro ritual para entrar na sua presença. Nenhum homem mais vai explorar a minha fé dizendo que eu preciso pagar isso ou aquilo para que eu seja curado ou liberto ou salvo ou enfim alguma outra situação, porque está consumado. Jesus pagou o preço. Jesus morreu por mim e morreu por você. Ocupou o meu lugar e o seu lugar na cruz. Uma vez, uma única vez e para todo sempre. Então ele conseguiu levar para a glória um tipo de homem que não existia. E amanhã eu quero falar sobre este homem. Um homem que entrou na glória. E há na glória uma geração de homens que foi inaugurada por Jesus, da qual nós faremos parte. Homens com corpo glorificado, homens com corpos incorruptíveis, homens que não envelhecem, que não morrem, homens que podem entrar na sua presença, homens que foram tão amados a ponto de Jesus morrer por eles, homens que têm uma marca ou selo
o sim. Homem sobre quem o sangue foi aspergido e agora a morte não pode mais tocar. Ah, como nós precisamos entender a cruz. Homens que seguem o Cordeiro. Homens que quando chegarem na eternidade vão dizer: quem são esses? Esses são os que morreram por causa do Cordeiro. São os homens do caminho. Ah, como nós precisamos entender a cruz. Como nós precisamos entender o está consumado. Está pronto. Está feito. Porque se nós não entendermos a cruz, nós não vamos poder governar com Cristo. Ele nos deixa nessa terra para podermos governar com Ele. Mas se nós não entendermos a cruz, como vamos governar com Ele? Como vamos ocupar o lugar que Ele quer que ocupemos? Como vamos governar se não entendermos a cruz? Que você entenda que está consumado, foi feito, não precisa mais nada, tudo foi feito. Vamos orar. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Ali na tela vai estar passando a letra